Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um episódio do Café com Pedro de Lima. Hoje vamos falar de assuntos polêmicos, financiamento bancário, HIS. Tivemos muitas mudanças no cenário do mercado imobiliário recentes e tudo isso impacta diretamente você, seja proprietário, seja um comprador ou seja um potencial investidor. É muito importante que você esteja antenado e saiba do que está rolando no mercado. Então, eu vou chamar a vinheta e depois você volta, fica aqui comigo que tem muita coisa para você. Hoje eu tô com ela, a minha colega aqui da imobiliária, que é especialista não só em financiamento bancário, mas ela conhece muito de documentação, que é fundamental no mercado imobiliário. Então, se você acha que é só ficar na internet, escolher foto e fazer visita, essa é só a ponta do processo, é a parte mais simples. O que é mais delicado no processo imobiliário é justamente não só a negociação em si, mas a documentação. É aí que a gente consegue garantir que você vai fazer um bom negócio e poder viver dentro do seu sonho e não que esse sonho se transforme em um pesadelo. Lilian, obrigado pela sua visita, pela sua participação. Conta um pouquinho da sua trajetória no mercado imobiliário. Como é que você caiu no mercado imobiliário? Eu estou no mercado imobiliário já há bastante tempo, né? Eu comecei como recepcionista. Minha vida toda eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, nunca trabalhei em outro segmento. Então, trabalhei como recepcionista, depois trabalhei como secretária de vendas, e aí, como correspondente, eu tô desde 2016 aqui na Pedro de Lima. Eu já trabalhei em outras imobiliárias do Tatuapé, construtoras, e só na Pedro de Lima eu tô há 15 anos. E qual que é o papel da correspondente bancária? A correspondente faz o que exatamente assim? O correspondente bancário, ele é uma ponte entre o cliente e o banco, né? A gente está aí para fazer a intermediação e facilitar toda essa tramitação entre o cliente e o banco, porque é complicado para o cliente todos os documentos, tudo o que o banco pede, e ao mesmo tempo o banco também precisa fazer toda essa análise do cliente, não só do cliente comprador, como do imóvel, do vendedor. E a gente também faz esse filtro já, né? Essa filtragem. Então, muitas coisas eu já faço essa filtragem antes, mesmo de chegar no banco, eu já consigo fazer toda essa análise antes. Como correspondente certificada, eu já tenho essa preparação para fazer toda essa análise de documentação antes de chegar no banco. Então, eu consigo já ver se vai dar certo o processo ou não. E essa análise você aproveita que recebe esses documentos dos clientes todos de uma vez e você acaba disparando em vários bancos, né? Ou seja, você não centraliza em um só. Então, se o cliente fosse fazer sozinho ali, ele teria que entrar em contato com cada um, né? Fazer todo esse processo e você já faz tudo de uma vez. Isso. Tem correspondentes que trabalham com um banco só, né? Eu, no meu caso, eu trabalho com todos os bancos. E é exatamente isso. O cliente, quando ele procura o gerente dele do banco, o gerente ele trabalha para o banco. Então, ele vai oferecer os serviços, a taxa daquele banco. Então, ele sempre vai tentar mostrar para o cliente as vantagens daquele banco. O cliente, quando ele contrata o serviço de um correspondente, o correspondente ele trabalha para o cliente. Então, o correspondente ele vai mostrar as melhores taxas ou os melhores serviços para o cliente. Então, nem sempre a menor taxa é o melhor para o cliente. Às vezes o cliente ele precisa de um banco que ofereça um outro tipo de atendimento que não seja só taxa. Então, por exemplo, um cliente ele está comprando um imóvel que tem duas casas no mesmo terreno. Nem sempre vai ser o menor banco, a Caixa não faz, o Itaú faz. Então, o correspondente, o cliente vai contar, vai falar o que ele precisa, e o correspondente vai achar dentre os bancos, né, dentre os tipos de financiamento que existe, a melhor opção no mercado que existe para atender aquele cliente. E acontece de você, enquanto correspondente, conseguir para o cliente uma taxa menor do que ele teria, às vezes, no próprio banco dele, falando com o gerente dele? Às vezes acontece, às vezes não. O que o correspondente faz não é especificamente conseguir uma melhor taxa, mas é a facilidade no processo em si. Eu até brinco com os clientes assim, eu falo assim, você fazer comigo não é a garantia que você não vai ter problema no processo, mas é a garantia que se houver problema, eles serão solucionados de maneira rápida.
Então, assim, a gente tenta antecipar os problemas que podem acontecer, olhando a documentação, vendo o que pode acontecer de problema e já antecipar. E se aparecer problema no meio do caminho, que cada processo é um processo, né? Até hoje eu tenho aí anos de mercado e nenhum processo é igual ao outro, a gente vai aprendendo dia a dia, mas a gente tem a agilidade na solução dos problemas. Tem cliente que às vezes fica sozinho ou com um gerente ali patinando muito tempo e não consegue resolver problemas que às vezes o correspondente, por ter essa expertise, né, no processo, conseguiria resolver de forma muito mais rápida. A gente já teve uma experiência desse tipo, né, com um cliente que acabou que ele, naquele momento, queria ter feito com a gerente dele e o processo parou, né? O processo parou, ele não andou, a gente precisou pegar outro caminho ali para poder... Porque muitas vezes o que acontece? Essa demora pode comprometer o negócio, né? Então aquele vendedor começa a ficar inseguro, acha que está acontecendo alguma coisa de errado. Então se tá... Ou às vezes o vendedor já comprou outro imóvel também e aquela pessoa também não pode esperar, então é uma cadeia, né? Então às vezes a demora aqui começa a atrapalhar toda uma cadeia. Então acontece muito do cliente não fechar, começar a ter problema e aí voltar atrás querendo fechar porque começou a ter problema. Então acontece muito isso, muito mesmo. Uma das coisas que acontece bastante, que eu queria destacar aqui a atenção para os nossos seguidores, é que muitas vezes as pessoas deixam para fazer análise de crédito depois de ter encontrado um imóvel, né? Enquanto que o ideal seria ela saber da capacidade dela de crédito antes de sair para procurar, né? Sim. Como que você vê isso no dia a dia? Porque você está muito próximo dos corretores e dos clientes. Como que é o comportamento nosso, do brasileiro, e como que ele poderia ser ajustado para que ele pudesse otimizar o tempo dele e fazer isso de um jeito menos frustrante, muitas vezes. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla até para os corretores, nos treinamentos, no meu Instagram. É uma coisa que eu bato muito na tecla. O cliente, ele tem a mania de se preocupar, não só o cliente, mas também o corretor, que é o profissional que deveria se atentar a isso. Ele, às vezes, ele tem a mania disso. Ele sai e se preocupa com o imóvel. E não se preocupa com a forma de pagamento, porque o cliente ele pode agir na emoção, né? Agora, o profissional é o corretor. O profissional tem que saber a forma certa de direcionar esse cliente. Então, o profissional, a partir do momento que ele identifica que a forma de pagamento é através de financiamento, ele precisa verificar. Você já tem um crédito aprovado? Tem muito cliente que fala assim, eu tenho um crédito pré-aprovado. O crédito pré-aprovado não é um crédito aprovado. Qual a diferença entre os dois? Então, às vezes aparece lá na conta do cliente, você tem um crédito pré-aprovado de tanto. Aquilo que aparece ali na conta, sendo oferecido para o cliente, nem sempre quando o cliente roda, aprova. Então, o cliente às vezes está contando que vai aprovar aquilo ali, mas aquilo o banco está oferecendo para ele como uma oferta ali, uma propaganda. Mas não significa que a hora que ele rodar, ele tem aquilo garantido. Na verdade, o banco está instigando ele a usar o crédito, mas não necessariamente é aquilo. É aquilo. Então, assim, o cliente ele só tem o crédito garantido quando ele roda, de fato, um crédito e ele tem uma carta de crédito, que geralmente ela tem validade de 60 dias. E isso é a maior segurança que ele tem, porque hoje em dia, com a oscilação que a gente está tendo nas taxas, as mudanças e tudo mais, é até uma segurança para o cliente, que às vezes acontece do cliente estar com uma taxa aprovada, aumentar a taxa e o cliente conseguir manter aquela taxa porque ele já tinha a carta aprovada. E o contrário é verdadeiro? Se ele tem, por exemplo, aprovado uma taxa 12 e amanhã tem uma redução da taxa de juros do Copom e ele reduz, ele consegue. Então ele consegue os dois mundos, ele consegue evitar um aumento e consegue abaixar. Consegue abaixar, se ele tem a carta já aprovada. Sim, já tem. Agora vamos supor que era 12. Virou o mês, mudou para 13. Se ele não fez a carta dele aprovada, ele perdeu. Então, ele deixa, às vezes, de ter uma oportunidade, entendeu? E o corretor, ele deveria falar para o cliente, né? Orientar de maneira correta. Faz a aprovação, até para a gente ter certeza, enquanto você chega de fato. Porque, às vezes, o cliente, ele acha que ele pode chegar num valor, às vezes ele pode chegar num valor até maior, e às vezes ele pode chegar num valor menor.
Às vezes o cliente ele acredita que ele consegue um valor, mas quando ele vê a parcela, ele se assusta. Tem cliente que até consegue, né, aprovação, mas quando ele vê o valor da parcela, ele não quer. Então, tudo isso, às vezes o corretor só vai verificar tudo isso quando ele já verificou o imóvel, já visitou, já fez a proposta, o vendedor já aceitou, aí que vai atrás de tudo isso. Aí é frustração para todo E mundo. aí é tarde demais, né? Ou seja, já chegou, a gente já foi longe demais para poder fazer Exato, porque aí todo mundo se frustra, o vendedor fica frustrado, o corretor, o próprio cliente, né? E aí é difícil reverter, né? E o que a gente vê nos clientes é que a frustração retarda muito esse processo de compra, né? Então, uma pessoa frustrada, muitas vezes, ela demora meses para se recuperar desse trauma, vamos chamar assim, para depois conseguir aceitar e assimilar isso e retomar a busca tudo de novo. Né? Sim, é verdade. Então, isso é complicado, porque e nesse interim, tem oportunidades que ele vai perdendo, coisas que vão surgindo, que é muito dinâmico, que ele deixa passar por uma má condução, né? Eu acho que eu acho que muitas vezes a gente tem acho que a gente enquanto corretor a gente precisa muitas vezes a gente dá um banho de água fria no cliente, a gente tenta contê-lo, né, nessa emoção, porque quanto mais a gente tenta conter essa emoção e direcionar o processo, mais satisfeito ele vai ficar com o resultado do que sair para ver uma coisa que muitas vezes pode ser que não aconteça, né? Sim. E eu acho assim que a maior forma de você fidelizar um cliente é a informação. No mercado tem muita informação, né? Não só no mercado imobiliário, mas hoje em dia em qualquer coisa, né? Em geral, existe muita informação e pouca gente interessada em informação. Então você vê que hoje em dia os clientes eles são muito pouco orientados. Vê que você pega clientes assim totalmente perdidos ou com muita informação de internet, né, de Google, e não de fato de uma pessoa, de um profissional que orientou realmente aquela pessoa. Então, quando o cliente ele pega um corretor que de fato orienta ele, fideliza, dificilmente o cliente procura um outro corretor, entendeu? Ele acaba pegando confiança naquele corretor que passa orientações realmente. O ideal para você que está em casa assistindo tudo isso é entender que o processo de quem vai comprar, ou de quem vai vender também, é encontrar um corretor que você tenha confiança para que ele execute esse processo, né? Que normalmente os compradores eles acabam atirando para tudo quanto é lado, acabam falando com muitas pessoas, indo atrás do produto, né? E normalmente a gente compartilha os mesmos produtos, né? Dependendo da região que a gente atende, a gente acaba se esbarrando, enfim, a gente acaba tendo coisas muito similares, ou às vezes até as mesmas coisas, mas é muito importante que esse profissional que a pessoa escolha seja alguém que ela sinta segurança em conduzir esse processo. Porque é um processo que muitas vezes a pessoa vai fazer uma vez ou duas na vida, exceto, né, caso alguma coisa extraordinária na vida aconteça, mas muitas pessoas vão mudar talvez no máximo 2 vezes ao longo da vida. Isso. Então precisa tomar cuidado porque a gente sabe que acontecem muitas confusões, né, tem muitos erros. Sim. E podem ter muitos problemas, né? Sim, e o comprador também, às vezes isso que você falou, ele sai atirando para todo lado, às vezes acaba saindo com um monte de corretor e mandando documentação para todo mundo. E aí todo mundo começa a rodar a aprovação para essa pessoa. E, por exemplo, na Caixa mesmo, você pode rodar até no máximo 3 aprovações. Depois você breca a ficha, bloqueia e fica bloqueado por 6 meses. Nos outros bancos também, se você ficar rodando muita carta, você acaba também baixando o score dessa pessoa. Então, é interessante que a pessoa pegue um correspondente de confiança dela, aprove uma carta e aí saia procurando imóvel, mas tenha aquela carta aprovada que ela vai utilizar para o imóvel que ela escolher, né? Não fica todo lugar mandando uma ficha diferente. Então quer dizer que se uma pessoa tenta fazer são várias tentativas de crédito, ela pode sofrer ali um tempo que ela vai ficar numa geladeira ali sem conseguir fazer nada. Porque assim, existe uma palavra, né, que todo mundo fala aí muito, que é o rating, né? O que é o rating? O rating é a nota de crédito interna do banco, né? E esse rating, como que você tem essa nota, né, sua ali
contabilizada dentro do banco? São vários fatores. Então, como você paga, se você paga em dia ou não as contas, o seu relacionamento interno dentro do banco, tudo isso. E também as pesquisas, os créditos que você tentou tomar. Então, se você, num mês, você aprova 8 cartas de crédito, o banco não entende que você está tentando comprar um imóvel. O banco pensa que você está tentando comprar um monte de imóvel. E você Isso é um acaba. alerta, né? É Tá um síndico alerta. aí. Então você acaba, às vezes, o teu rating acaba diminuindo. Opa, né? Tá tentando comprar um monte de imóvel, né? Então eles acabam ficando acendendo uma luz amarela ali, né? Então, em vez de te ajudar, isso te atrapalha. Então tem que Entendi. tomar cuidado, às vezes, a pessoa no impulso, né, de conseguir as coisas, às vezes ela acaba se prejudicando e não pensa nisso, né? Às vezes ela nem sabe, Nem né? sabe, nem sabe. Uma coisa que eu ia te perguntar é do melhor banco. Existe um melhor banco para se fazer um financiamento bancário ou isso vai depender de cada uma das pessoas? Porque a gente ouve Isso falar muito da Caixa, né? é. Todo mundo tem na cabeça isso, que a Caixa tem a melhor taxa. É isso mesmo? A Caixa tem a menor taxa ou não Então, não necessariamente? necessariamente, tudo depende, assim, tem uma frase que fala o indivíduo é individual, né? E tudo vai depender, depende. Então, assim, hoje existiu épocas da Caixa não ser a melhor taxa. Hoje, neste momento, a Caixa está com a melhor taxa. Então, não é que a Caixa é a melhor taxa. Hoje ela está com a Tá, melhor taxa. No Minha Casa Minha Vida é a melhor taxa, é imbatível, não tem como concorrer. No SBPE, hoje ela está com a melhor taxa, mas não necessariamente é o melhor banco para fazer financiamento. Então, como eu disse, tudo vai depender do que o cliente procura. Então, se o cliente procura agilidade, se ele tem pressa, não é a Caixa o melhor banco. Então, tudo vai depender, né? Cada cliente você precisa estudar o que aquele cliente precisa para ver qual o melhor banco para aquele cliente. entendi. Entendeu? Isso muda para o padrão, por exemplo, o alto padrão ele é de um jeito diferente do que é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, com relação a taxas ou não? Muda, né? Muda, porque, por exemplo, hoje mesmo a Caixa, eles não estavam fazendo financiamento, eles estavam fazendo financiamento até 1,5 milhão só. Então, acima de 1,5 milhão, nem conseguia fazer financiamento na Caixa. Entendeu? Então, uma pessoa de alto padrão teria até que fazer em outro banco. Então, tudo isso muda. No Minha Casa Minha Vida, a Caixa é imbatível por conta da taxa, né? Do subsídio e tudo mais. De tudo mais. Por conta de ser um recurso que vem do FGTS, então as taxas são a partir de 4,5%, 5%, enquanto os bancos particulares aí estão na casa de 12%. Então é muita diferença, né? Os bancos particulares não conseguem concorrer com a Caixa em questão de Minha Casa Minha Vida. A Caixa continua sendo imbatível. Mas em questão, quando já entra num público de classe média, nem digo alto padrão, num público de classe média que entra no SBPE, já fica bem competitivo, porque a taxa da Caixa está em torno aí de 11,29 agora, 11,5, e a taxa do Bradesco está 12,5. Então, dependendo do seguro, da idade, às vezes até compensa o Bradesco, por conta do Bradesco ter um pouco mais de flexibilidade na questão da renda informal. Então, tudo vai variar e vai depender de acordo com o cliente. Tô falando de renda. A renda da Caixa Econômica ela sempre é uma questão delicada, né? Uhum. Então a Caixa ela exige o que como comprovação de renda? O que a Caixa considera hoje como comprovação de renda? A Caixa, ela, por ser um banco público, ela aceita a renda formal, né? Então é o lerite, imposto de renda. Ela até vai aceitar a renda informal, porém, o que ela considera como uma renda informal? O teto da isenção do imposto de renda. Então você pode movimentar 10 mil na tua conta. Ela vai considerar 2.550, que é o teto da Os, isenção. os outros bancos não, eles vão analisar o seu Os histórico outros real. bancos vão analisar o histórico ali de movimentação e vão considerar um pouquinho mais a tua renda. Então aqui mesmo que você não consiga, que talvez você tenha uma taxa maior, uma parcela menor, pelo menos neste exemplo que a gente está dando, para quem tem uma renda informal acima de 2.500,
pelo menos ela vai conseguir fazer o negócio, né? Ela vai conseguir Isso. comprar um imóvel. Porque como o banco ele compromete até 30% da tua renda, vamos supor, o Bradesco ele vai fazer? Você consegue ali, você é uma renda informal, você consegue movimentar ali você movimenta em torno de uns 10 mil mensal. Então eles vão ver que a tua capacidade ali de uma parcela é em torno de uns 3 mil. E vão te emprestar o valor até uma parcela de uns 3 mil. Enquanto a Caixa, ela vai limitar a tua renda a 2.550, que é o teto da isenção, e vai comprometer 30% de 2.250. Que é bem diferente. Que é bem diferente. E o que pode afetar uma renda? De que forma? Assim, a gente sabe que quando a gente pede uma solicitação de crédito para alguma pessoa, tem alguns itens que os bancos deduzem da capacidade de pagamento dessa pessoa. O que pode deduzir? Né? Então, se um financiamento de carro atrapalha, um cartão de crédito, uma fatura de cartão de crédito, o que atrapalha nesse comprometimento máximo de 30% que uma pessoa pode ter? É justamente isso mesmo. Eles vão olhar o seu comprometimento de renda. Porque assim, o que eles entendem? Que você não deveria, né? Não deveria comprometer mais do que 30% da tua renda com parcelas de essas coisas assim, de extras. Então, se hoje você já tem uma parcela de um financiamento de um carro, se você já tem bastante comprometimento com faturas de cartão de crédito, né, parcelamentos de cartão de crédito, eles acabam vendo que a tua renda ela já está comprometida. Então, eles não vão te liberar mais ainda um crédito alto de financiamento para você se comprometer ainda mais com isso. E hoje em dia, antigamente, se o teu cartão era do Itaú, o teu financiamento do carro era no Santander e você tentava um financiamento no Bradesco de imóvel, os bancos não se conversavam muito. Hoje em dia, com o Bacen centralizado, os bancos eles conseguem verificar todas essas movimentações. Então, ficou meio que unificado, né? Os bancos enxergam, mesmo em outros bancos, o que você tem. E aí acabou ficando uma coisa um pouco única. Então, eles conseguem olhar o seu comprometimento no mercado, entendeu? Entendi. Porque na verdade é o interesse do banco. O banco quer que você financie, mas ele também quer que você pague, né? Então, justamente, o banco ele quer que você pague. Ainda que fique o imóvel como garantia, mas o banco ele não quer te tomar o imóvel. A última coisa que ele quer, o último recurso dele é ele pegar aquele imóvel de volta. Para o banco, o negócio do banco é ele te emprestar e você pagar. Ele não quer, ele quer te emprestar, mas ele quer que você pague, justamente. Falando de execução, tem algum banco que é mais rígido para execução e alguns bancos que são mais flexíveis, ou isso é mais ou menos padronizado hoje? Não, é mais ou menos padronizado. Depois que mudou para alienação fiduciária, né, que facilitou, é mais ou menos padronizado, porque agora com a alienação não tem nem processo mais, né? Agora atrasou, o banco já entra e já toma o imóvel sem processo. Então agora em todos os bancos é igual. Por isso que é importante que a pessoa tenha essa organização financeira, né? Sim. Porque senão ela vai entrar e depois ter todo esse constrangimento Sim. que é um processo constrangedor, assim, né? Porque antigamente era hipoteca, né? Então tinha um processo longo, as pessoas eram como se fosse um despejo, então às vezes tinha criança, o banco não conseguia tirar. Hoje em dia não tem nem processo mais, né? O banco entra com a adjudicação e toma o imóvel e acabou, já é do banco já de novo. Entendi. Não entra nem com processo. Pensando nas mudanças que a Caixa fez recentemente do FGTS, aumentando o limite para que as pessoas pudessem usar com imóveis maiores. Na sua visão, o que trouxe de impacto, se foi positivo ou não, mas e que impacto trouxe para o mercado esse aumento do limite do FGTS? Não foi a Caixa. Que antes era de quanto? De 1,5 milhão? Não foi a Caixa, é o Conselho Curador, que é o órgão que é o detentor aí, né, das regras do FGTS. Então, o Ministério das Cidades, né, com o Conselho Curador, antigamente eram imóveis até 1,5 milhão que podiam usar. Como o tempo vai passando, vai tudo valorizando, eles foram vendo que um imóvel de 1,5 milhão estava um pouco defasado, né, realmente. E aí eles se organizaram lá e entraram num consenso de aumentar o valor do imóvel.
Então, eles aumentaram para 2.250.000. Então, agora o teto do imóvel de uso para FGTS é de 2.250.000. E isso pode ser até usado para quem já fez um financiamento Sim, para amortizar. amortizar Sim, até esse valor. até esse valor, é. E esse valor é o valor do imóvel ou é do crédito? É o valor da avaliação do imóvel. avaliação do Da imóvel. avaliação do imóvel. Então, mesmo os contratos antigos Tá. que tinham sido avaliados, né, e tinha entrado em SFI, porque quando passava desse valor não era SFH, entrava em SFI, que foram avaliados maiores, agora eles podem utilizar para fazer amortização. Isso só para quem fez contrato pela Caixa? Não, Ou não? qualquer um banco, qualquer banco. Que é como eu te falei, isso não foi a Caixa, isso é o Conselho Tá. Curador, que é o detentor do FGTS. Porque a gente associa muito o FGTS com a Isso, Caixa, né? justamente. Não, isso não tem, foi até bom a gente falar sobre isso, porque isso é uma coisa que muita gente confunde, né? Não é a Caixa, não foi a Caixa que mudou isso. Foi o Conselho Curador, que é o detentor do FGTS. Até porque qualquer banco você pode usar o FGTS Sim, como você entrada, consegue, né? você consegue sacar por qualquer banco. Tem muita gente que fala, eu vou fazer um financiamento pela Caixa porque eu tenho FGTS. Não, você pode fazer o financiamento por qualquer banco. Qualquer banco consegue utilizar o FGTS. Não precisa unicamente, exclusivamente ser a Caixa. Não tem nada a ver. Agora a gente sabe que também para uso do FGTS tem algumas regras, né? Então a gente às vezes recebe muitos clientes que querem usar o FGTS e acabam não conseguindo, porque tem às vezes algum imóvel no nome, desde frutos de doações por conta de inventário. Quais são as regras de utilização assim do FGTS no geral, né? Sem as particularidades que talvez tenha. As regras, assim, as principais regras, as regras básicas é não ter imóvel no nome, na mesma região, né? Isso é o que? Cidade, estado, ou é mais ou menos isso? Na mesma região metropolitana ou limítrofe da cidade onde você mora e trabalha e vai comprar o imóvel. Então, por exemplo, você tem uma casa lá em Recife, mas hoje você mora, trabalha em São Paulo e você quer comprar uma casa aqui e utilizar o seu FGTS. Se você está aqui há mais de um ano, você consegue usar, porque a casa que você tá em Recife, você não consegue morar nela e trabalhar aqui. Então, você até consegue. Mas então, E como é que você comprova o seu endereço esse tempo todo? Assim, que você mora aqui há um ano? Que documentos que você precisa apresentar? Se você trabalha aqui, você vai apresentar, né? Os documentos do seu empregador, você vai apresentar comprovante de endereço de um ano, você vai apresentar precisa apresentar. Os 12 meses. Você vai apresentar de agora e de um ano atrás, no teu nome. E vai demonstrar que você trabalha aqui. Então, você vai ter o teu registro, os teus olerites, tudo, uma declaração do teu empregador que você trabalha aqui, o próprio recolhimento do teu FGTS, eles vão ver que você está trabalhando aqui. Então, tem como fazer essa comprovação. Então, morar, trabalhar e residir há mais de um ano no local do imóvel que você está comprando, não ter imóvel na mesma localização, o imóvel tem que ser residencial, então não pode ser terreno, tem gente que acha que pode sacar para terreno, né? Não pode ser terreno, não pode ser imóvel comercial, tem que ser imóvel residencial, até 2.250.000 agora. Imóvel de veraneio? Por exemplo, você quer comprar uma casa na praia, uma casa no interior. Então, não pode. O FGTS é para casa para moradia. Tá? É para casa para moradia. Então, você só pode, vamos supor, se é na praia, se você trabalhar e morar na praia. Legal. Isso mesmo. É porque a gente tem muita... É muito confuso isso, né? Tem muita gente que acha que fala, não, legal, vou pegar o meu FGTS e comprar uma casa na praia. E às vezes não dá, né? Não dá. E tem gente que confunde assim, a pessoa fala assim, não, mas eu nunca usei o FGTS para comprar imóvel. A pessoa acha que é quando usou o FGTS para comprar. E não tem nada a ver. Você pode já ter usado o FGTS e ter vendido esse imóvel. E agora você vai usar de novo, não tem problema. Você não precisa usar o FGTS uma vez só. Você só não pode ter imóvel no nome. Entendeu? Então, que nem a gente já teve casos assim, né? Assim, se a pessoa está comprando um imóvel hoje, aconteceu com um cliente nosso, né? Que ela estava comprando um imóvel e ela estava vendendo esse imóvel para comprar um outro. Enquanto aquele imóvel que ela estava vendendo, tá no nome dela, ela não podia usar o recurso da FGTS. Tinha que esperar sair da matrícula do nome dela
Para ela conseguir para usar. depois conseguir usar, Isso né? mesmo, isso mesmo. Assim como, por exemplo, eu estou comprando um imóvel, o seu imóvel. Você usou FGTS na compra desse imóvel há menos de 3 anos. Eu também não consigo usar comprando, mesmo que eu não tenha imóvel no nome, entendeu? Então eu não consigo comprar se você usou há menos de 3 anos nesse mesmo imóvel. Essa regra é do imóvel, então É do imóvel. não é da pessoa. Não é da pessoa. Que legal. Então, se você comprou há menos de 3 anos nesse imóvel, eu não consigo usar comprando até passar esses 3 anos, entendeu? Agora, eu consigo usar. Eu consigo comprar financiado Tá. e no mês seguinte amortizar o meu financiamento. Depois que saiu do meu nome, ele limpa esse histórico. Isso, aí eu consigo amortizar. Eu não consigo comprar usando o FGTS, porque você usou há menos de 3 anos. Não, você vê que tudo isso é bem importante, porque na organização financeira da família, eles têm que tomar muito cuidado com isso e analisar para ver por qual estratégia que vai, porque nem sempre... E é isso que eu falo, assim, são muitas regras. Então, é difícil você falar e por isso que você precisa analisar direitinho tudo, porque aí você sabendo, você como correspondente, que você já sabe todas as regras, você vai analisar a melhor estratégia para cada cliente, entendeu? Você vai olhar, né, o documento, você já vai ver, opa, esse aqui usou FGTS, não dá para você usar. Então, você olhando o documento, você já consegue vendo possíveis problemas que você tenha ali, que às vezes o cliente sozinho só vai descobrir já depois de 40 dias do processo rolando. Porque justamente, como você mexe com a documentação do imóvel, você analisa as duas coisas. Sim. Então, a pessoa que está lá pensando só nela, no crédito dela, vai olhar só a parte dela. Isso. E aí, quando entra outro indivíduo com outro imóvel, isso muda tudo, né? Justamente. E também por conta... Aí vai agregando outras coisas, né? Porque assim, eu... Além de correspondente, então eu sou formada em administração, eu tenho pós em direito imobiliário, eu tenho pós em direito notarial e registral. Então você vai acumulando outras coisas. Então, além disso, eu olho a matrícula do imóvel, então você já vê outras questões de problemas que possam ter na matrícula, coisas de processo, coisas que você vê que pode ser que não passe no registro, de averbações, de construção. Então, tudo isso, todo esse olhar você tem no macro, entendeu? Uma coisa que às vezes o gerente não vê. Então, e é engraçado, esses dias a gente foi fazer uma visita com um cliente, ele queria ir numa casa, e antes de ir, eu perguntei para ela, né, como é que ela ia fazer para pagar, tá? Ela falou, poxa, eu vou fazer um financiamento. Eu falei, olha, a gente tem que olhar bem isso daí, porque eu sei que essa casa tem 2 cozinhas. Então, eu sei que você não vai conseguir fazer na Caixa, que era a ideia dela inicial, né? Então, assim, eu falei, olha, isso não vai dar, a gente vai ter que tentar outro caminho, tudo bem para você? Puxa, ela não sabia, só imagina, eu sabia, né, dessa regra, porque a gente tá o tempo todo conversando sobre isso e tal. Ela vai lá e visita e se apaixona e negocia. Até chegar no engenheiro, é o que você falou, são 30, 40 dias. Lá na frente ela vai saber que uma coisa que a gente já consegue saber agora, antes de visitar. Sim. Porque se ela falou, não, tudo bem, se tiver que ser pelo Itaú, para mim não tem problema. Mas se ela dissesse que não, aquela visita nem aconteceria. Aquele imóvel não era um imóvel adequado para ela, né? Então a gente tem que... Não, e isso acontece muito. Aconteceu lá na Penha. A corretora, a cliente falou para a corretora, né, que precisava comprar de uma certa forma. Eu falei para a corretora, ela não consegue fazer desse jeito. Aí a corretora falou para ela, falou, a correspondente aqui falou que você não consegue fazer. Aí ela falou, não, o outro corretor de uma outra imobiliária falou que dá para fazer. Aí a corretora falou para mim, eu falei, não dá para fazer, Nadir. Ela falou, não dá para fazer. Ela falou, não, lá dá, então eu vou fazer por lá. Então tá bom. Depois de 60 dias ela voltou e falou, realmente não dava para fazer. Porque ela tentou, ficou 60 dias no processo lá e realmente não deu. Aí ela voltou atrás da corretora para ver outro imóvel. Porque aí ela viu que o que a corretora falou há 60 dias atrás estava certo. E aí ela viu, ela pegou confiança, entendeu? E aí ela voltou e comprou o imóvel com a corretora. Isso, sim, sem querer criar nenhuma questão de divisão e tudo mais, mas a gente sabe que, por exemplo, na periferia, a gente tem muitas casas que acabam tendo 2 casas, né? Tem uma casa na frente, uma casa do fundo, porque algum filho, algum parente, depois a pessoa quer vender isso daí,
Isso dá um problema enorme, né? Porque já Sim. restringe não é que não restringe no financiamento, que é o que você falou, tem outras opções, mas a gente já tem que levar para essa pessoa que, olha, Pro você vai ter banco que ir certo. pro banco certo. Porque assim, quando você tem uma alteração da planta que não está regularizada na matrícula, não é qualquer banco que faz. E aí tem cliente que quer o banco que tem a melhor taxa. Mas o banco que tem a melhor taxa não passa. Então, dá para fazer financiamento. Dá, passa. Não é um imóvel que não dá financiamento, mas não é o banco que talvez o cliente queira. A mesma coisa acontece para quando uma pessoa tem uma casa antiga e ela considera como valor de venda o terreno. E aí a gente vai lá e, né, se a gente não sabe disso antes, se a gente sabe antes, tudo bem, mas por isso que é importante a gente olhar o documento, porque se a gente olha o documento e lá está escrito que na matrícula tem uma casa, não importa as condições daquela casa, aquilo lá é uma casa. Né? E aí a pessoa vai lá e está querendo comprar como um terreno, porque o valor é só do terreno, mas depois, enfim, pro banco aquilo é uma casa, ele vai avaliar a engenharia, a estrutura como se fosse uma casa, né? Porque assim, o banco ele faz financiamento de terreno, desde que seja um terreno. Então tem que ser um terreno. Quando o engenheiro chega lá para fazer a vistoria, tem que ser um terreno. Descompadão, sem nada. Tem que ser um terreno na matrícula, tem que ser um terreno no IPTU. O banco faz financiamento para terreno. Todos eles fazem? Não, só a Caixa e o Bradesco. Então tem banco que faz para terreno. Agora, o cliente ele está comprando uma casa velha, que ele vai derrubar, fazer como um terreno e construir tudo de novo. Isso não é um terreno, isso é uma casa velha. O banco ele não está financiando uma casa velha que ele vai demolir e construir tudo de novo. O banco está financiando uma casa velha. Para o banco, ele não poderia demolir e construir tudo de novo. Ainda tem gente que fala, mas vai ficar muito melhor a casa. Sim, é por isso mesmo. Porque quando o banco te emprestou, era uma casa velha. Se você não pagar, como o banco te toma uma casa muito melhor? Mas agora você fez uma coisa interessante. Nos apartamentos a gente não vê muito disso. Talvez isso seja mais uma parte fora de casa. Quando você faz um financiamento de uma casa, você não... Que modificações você pode fazer, como essa, por exemplo, de que ele está fazendo um financiamento de uma casa velha e ele não pode demolir e transformar aquilo num terreno? O que ele pode mudar de estrutura se ele comprou uma casa a financiar? Você não pode fazer modificações que alterem muito a estrutura daquele imóvel. Qualquer modificação que você vai precisar fazer uma aprovação de planta na prefeitura, a prefeitura ela nem vai autorizar, ela vai pedir que você peça autorização para o banco, entendeu? E aí o banco vai avaliar se autoriza ou não. Por quê? Por isso que eu tô te falando. Entendi. Porque o banco ele te emprestou um dinheiro. O banco ele tem um contrato. Ele avaliou aquele patrimônio por um valor determinado. Isso. Aí tudo é questão de execução. Se você não pagar, o banco ele tem que te tomar aquele imóvel. Se você melhorar muito aquele imóvel, depois você pode questionar o banco. Mas quando você me emprestou, o imóvel valia 200 mil, hoje ele vale 500. Como que você me toma um imóvel de 500? Então, tudo isso é questionável juridicamente. Então, pode ser que o banco não autorize justamente porque ele vai ficar muito melhor do que ele era. Entendeu? E pode dar problema para ele futuramente. E pode dar problema para o banco numa execução. Então, o banco ele está resguardando a ele mesmo, na verdade, né? Ele não quer problema. Ele não quer problema, justamente. Ele quer evitar problema. Ele quer que você pague a dívida. Resolve aquele assunto, depois você faz o que você quiser. E aí, quando de fato o imóvel for seu, aí você faz o que você quiser com ele. Até enquanto você é sócio do banco, você não pode mudar muito as características daquele imóvel. Agora, uma das alternativas que eu não sei se é só a Caixa que faz, que é o financiamento de obra, né? Onde você compra um terreno, ele tem que ser o terreno. Como funciona essa modalidade de financiamento para quem quer construir uma casa? A Caixa ela faz tanto o financiamento só da obra, em terreno próprio, como ela financia o terreno e a obra. Então, a Caixa, se for só a obra, né, e a pessoa já tem o terreno,
a Caixa ela vai liberando, você tem que fazer a aprovação do projeto, né? Mostrar o projeto e tudo, fazer a aprovação, e conforme o andamento da obra, a Caixa vai liberando os recursos conforme a medição e o andamento da obra. E se for o terreno e construção, ela te libera primeiramente um valor para você fazer o pagamento do terreno, e depois a mesma coisa, ela vai liberando em etapas ali conforme a evolução da obra para você poder ir construindo. A única regra para isso é capacidade financeira, porque imagino que quem faça isso são pessoas que são investidores, construtores, enfim. Não, até pode ser pessoa física também, não tem problema. A análise é mais ou menos parecida com uma análise de um financiamento normal. Eles vão analisar a tua capacidade de pagamento, mediante ela vão ver quanto vai te emprestar. E a aprovação do projeto. Na verdade, eles vão ver o projeto que você quer fazer, quanto vai custar, e de quanto vai custar, quanto você consegue financiar, dependendo da tua capacidade de pagamento. É uma boa alternativa, né? Para quem está querendo construir, ou não para tem investir, dinheiro. não quer o dinheiro, quer poder Sim, fazer a coisa sim. acontecer. É uma boa. E os juros são baixos, né? São Então, menores é uma do que boa... os juros do mercado ou não? Na verdade, só tem a Caixa que faz isso, né? Então não tem outro tipo de. O juro é o mesmo de um financiamento de uma construção pronta. Isso. Mudando um pouco de assunto agora, eu queria falar um pouco sobre HIS. A gente sabe que teve uma grande mudança, né, recentemente, tem muita gente falando sobre isso, alguns investidores, clientes meus estão bem preocupados. O que mudou com relação, ou o que mudou não, o que talvez é o HIS que a gente que deturpou ele no meio do caminho? Foi bom até que você falou sobre isso, Leandro, porque existe muita dúvida com relação a essa questão do HIS e do HMP. Porque tem bastante gente que ainda entende, né, que ainda liga o HIS e o HMP a financiamento imobiliário. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O HIS e o HMP é uma lei, né, municipal. Então, isso é um benefício que o município ele dá para os construtores, né, um incentivo fiscal que o município dá para as construtoras para poder fazer empreendimentos para um certo público de baixa renda. Então, é isso que significa. O que ele quer fazer, na verdade, é com que as pessoas que moram mais afastadas de determinadas regiões tenham acesso a imóveis mais próximos, né, de metrô, enfim, é isso? Assim, de certa forma é isso. Como tem o déficit habitacional e o Estado, né, seja ele qual for, ele não consegue ele não consegue demanda para tudo isso. Então, o que ele faz? Ele acaba dando incentivos para essas construtoras para construir para esse público. E com isso, fazer um preço um pouco mais barato para que essas pessoas tenham acesso a esses empreendimentos. Então, esses imóveis, eles têm que ser destinados a clientes de certas faixas de renda. Então, isso independe se o cliente vai comprar de modo financiado ou de forma à vista. Esses imóveis, eles são dessa modalidade, né? Eles são gravados na matrícula deles, que eles são reservados para este público, e independente se o cliente vai comprar à vista ou financiado, esse imóvel ele tem que ser vendido para essa faixa de público. Então, tem muita gente que fala, não, mas eu vou comprar à vista, né? Não me enquadro. Então, as pessoas acabam deturpando um pouco isso. As construtoras, as grandes construtoras, né, acabaram vendendo muitos imóveis em lançamento e as regras ainda não estavam muito bem estabelecidas como iam ficar. E aí, cada ano que passa, o município, né, a prefeitura, eles estão mudando, afunilando cada vez mais, eles estão afunilando cada vez mais as regras, porque aí eles vão criando mecanismos, então eles estão afunilando cada vez mais. Então, eles liberaram agora até para quem foge um pouco das rendas, né?
para comprar como investidor, mas aí fica gravado na matrícula que a Então, pessoa está comprando como investidor. Porque, na verdade, o HS, o que ele tem? Ele tem uma restrição de valor, não é isso? E uma restrição de renda, é uma combinação de fatores, né? Esse ano entrou a restrição de valor. Tá. Até ano Até então era passado, renda só. até ano passado era só renda. Mas isso vale para o que a pessoa comprou até ano passado ou porque foi construído? Porque eu estou perguntando isso porque eu fui num empreendimento essa semana de uma consultora e falou assim, olha, ele estava ofertando para um cliente nosso um imóvel HS. Ele falou, olha, como esse projeto foi entregue agora, mas ele tinha sido aprovado lá atrás, ele não se enquadra na regra nova, que essa regra nova é de agora. Aí o cliente come assim, né? Então, na verdade, tudo isso ainda é muito confuso. Tem umas construtoras que falam isso, mas quando chega no registro, na lei não fala isso. Que é só daqui para frente. Algumas pessoas falam assim, que a lei, quando ela sai, ela não pode te prejudicar. Então, ela não retroage prejudicando. Então, assim, tem muita briga ainda, tem muita discussão ainda com relação a isso. Mas o problema é que quando chega no cartório de registros, para registrar essa escritura, os cartórios estão barrando, entendeu? Então, tem gente ainda que está muito insegura na questão da compra, por conta disso. E aí, ano que vem mais um decreto, melhorando um pouco mais, deixando as coisas um pouco mais claras, porque todo ano eles estão melhorando um pouco mais o texto, né? Eles estão melhorando para ficar um pouco mais claro, porque como não é uma lei nova, é uma lei de 2014, e só que ela começou a entrar em vigor mesmo assim a partir de 2021, porque ela já existia. O benefício ele era dado, mas ela não tinha muito controle. Só saía lá no projeto da construtora, ficava lá no Habite, mas ninguém controlava muito. Porque o que aconteceu é que muitos investidores acabaram comprando e colocaram principalmente esses imóveis para locação de short stay, que é o Airbnb, né? Isso. E foi aí que começou a levantar essa confusão toda. Isso. Porque era uma coisa que era para ser de interesse vendida para social um e tá público sendo de interesse social. para fazer renda. Para renda, justamente. E fora que assim, eles acabaram delimitando para um valor baixo e está sendo vendido pelo quase o dobro, né? Hoje. E o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que tem imóveis HIS, HMP, nos Jardins, por exemplo, a 30 mil reais o metro quadrado. Então, um estúdio ali, uma pessoa vai pagar em torno de entre 500 e 600 mil reais. O que acontece se uma pessoa compra um imóvel de 600 mil reais, tendo que ter um limite de quanto para ela hoje? Então, a pessoa não consegue registrar, não passa no registro, no cartório de registro. Ele não vai ter matrícula desse imóvel. Porque é uma lei. A pessoa não... O cartório, ele não pode ir contra a lei. Se na lei fala que não pode, o cartório não pode registrar. E aí o cartório breca, ou seja, aquela pessoa não vai ter matrícula daquele imóvel. É como se ele vai ter só, sei lá, uma escritura. Talvez, dependendo nem a escritura. Se o cartório de notas seguir também a regra da lei, não faz nem a escritura. E aí ele tá com o mico na mão, né? Ou seja, ele pagou um imóvel um valor que teoricamente ali ele também não se enquadra, né, naquele benefício. Ele não poderia comprar. Ele não pode vender também acima daquele valor que está determinado hoje na lei. Justamente. E também, além disso, ele também não pode vender para qualquer pessoa. Ele tem que vender para alguém que se enquadra dentro de uma regra de salário, não é isso? Isso. Justamente. Então, assim, aí no texto da lei fala que por 10 anos, né? Por 10 anos recairia sobre esse imóvel essa regra por 10 anos. Então, ficaria 10 anos essa lei, né? Nossa, perdi a palavra. Ficaria esse... É tipo um bloqueio, Isso, né? esse bloqueio por 10 anos. Agora... Tá tendo muita discussão ainda, né? Isso é uma coisa nova. Então, assim, tá tendo muita briga, muita discussão. Você vê que tem até a CPI do HIS, do HMP. Tá tendo muita discussão entre as construtoras, os investidores, porque isso é um assunto que tem realmente muita discussão. O importante é só as pessoas entenderem que isso não tem a ver só com financiamento. Isso é uma coisa que recai sobre o imóvel. Agora,
Os bancos agora também começaram a ser cobrados. Então, por conta disso, o que acontece? Os bancos, eles têm que seguir a norma da lei, né? Ele tem que revisar naquela Literalmente. documentação que ele olha, se ele pegar ali, ele tem que barrar também. Literalmente. Então, por exemplo, se a renda é superior, que lá no texto da lei até fala que o investidor pode comprar como investidor, mas se for investidor não pode sacar FGTS, por exemplo. Tá. Então, o banco ele vai olhar ali o texto da lei. Se enquadra, ele segue. Se não se enquadrar, o banco breca e não faz. O investidor pode comprar, então. Ele pode só comprar, não pode usar declarando, o FGTS. ele pode comprar declarando que ele é investidor, Tá. mas fica gravado na matrícula do imóvel que ele comprou como investidor e que o imóvel tem que ser alugado para clientes daquele valor, daquele Tem um limite de locação, limite. é isso? É, isso mesmo. Isso mesmo. Porque o que a gente estava conversando isso, você falou assim, olha, você vai poder sim, você pode comprar, você vai ter lá a sua matrícula, vai estar escrito que você é investidor, porém, a locação não pode ir para o Airbnb, é o short stay, você vai ter que Isso. alugar para um público limitado Dessa a um faixa de valor renda. X lá. Isso. É só aquilo que você vai fazer por 10 anos, depois você está liberado para fazer o que você Isso quiser. mesmo. É isso. É isso. É muito importante esse tema, porque quando a gente que já sabia disso, quando a gente foi com esse investidor, a nossa orientação foi dele comprar os imóveis que estão fora do HIS, Sim. né? Até por conta da estratégia dele, enfim, dos investimentos. Mas é muito complicado ali na hora da venda, né? A gente que sabe que está intermediando ali porque o nosso papel de intermediário continua o mesmo, né? Então a gente está intermediando entre a construtora e o cliente, a gente faz meio que o advogado do diabo. A gente precisa conferir se está certo o que esse cliente está fazendo, né? Então é nossa responsabilidade isso. E eu sei que depois que, né, o corretor na época falou ali por dia e tal, a gente saiu do stand e o cliente falou assim, Leandro, eu não sei, cara, eu estou inseguro com isso. Eu falei, olha, por que você está querendo fazer de investimento, você tem que ir na outra linha. Não é essa. Porque essa linha, você tudo bem, o que ele falou tá certo, você vai poder comprar, vai ficar com a marcação, só que o seu aluguel vai ser reduzido. A gente vai ter que olhar para quem vai alugar. A gente tem que garantir que aquela pessoa está dentro dos padrões ali do que a lei determina. Então, para você que quer investir e ter um retorno maior, você precisa ir para outra modalidade, né? Então, tudo isso é importante porque ali na hora da venda, muitas vezes, o comprador não sabe, ele pode ser levado a acreditar que alguma coisa é de um jeito e depois ele fica com o mico na mão. Sim. Não, se a pessoa tem que estudar muito bem, ver e comprar sabendo as regras, sabendo o que ela está adquirindo. O problema são as pessoas que compram realmente enganadas, assim, achando que está fazendo, né, que está comprando uma oportunidade. Porque os valores são menores, né? Então o que a gente vê de HIS, HMP, normalmente o valor é menor do que o convencional. Justamente porque é para uma faixa isso, de né? público. Por conta da isenção dos benefícios. Porque né? é para uma faixa de público de interesse social. É um imóvel de interesse social. E ele deve ser revertido para essa faixa de público, né? Deveria ser revertido para essa faixa de público. É até o que eu falo, as pessoas falam assim, ai, para que foram inventar isso? Nossa, isso é muito ruim. Não, isso é muito bom. Se você for pensar, a lei é muito boa, é muito legal. O problema é como ela está sendo usada. Mas se você for pensar, é muito legal, desde que ela seja usada de maneira correta. Você imagina que, vamos pensar que uma pessoa que está comprando num lugar de interesse social, ela pode ser enquadrada no Minha Casa Minha Vida, certo? Sim. Então ela vai conseguir, às vezes, morar num lugar nobre, do lado de uma estação de metrô, com benefícios, né? Para poder, assim, enfim, chegar, às vezes, num lugar da cidade que em uma regra normal, ela talvez não conseguiria, ou levaria muito tempo para conseguir. Justamente. Então, assim, a lei é muito, muito bem feita, é muito legal. O problema é como ela tem sido utilizada, entendeu? Então, é isso que precisa regular direitinho e melhar. E qual que é a diferença do HIS e do HMP? É a faixa de renda. Só muda a faixa e o valor. Só muda a faixa de renda e o valor. O HIS1 é para renda de 1 a 3 salários mínimos, o HIS2 de 3 a 6 e o HMP de 6 a 10. Essa é a diferença só. Legal, por isso que a gente vê também nos valores, eles têm diferença, né? O HIS sempre é o valor mais baixo, o HMP é um pouquinho maior.
E o R2V é maior, né? É. Que é o convencional ali, onde essa pessoa é proprietária normal, ela pode fazer o que ela quiser. O R2V é renda livre, aí é E a normal. gente sabe também, só para confirmar se isso é isso mesmo, mas o short stay está mais ligado ao regulamento do prédio do que a um tipo de moradia, né? Então tem muita gente que fala assim, eu vou comprar esse imóvel nesse lugar porque eu posso fazer Airbnb. Nem sempre é garantia de que você vai conseguir, né? A Sim, gente já viu alguns condomínios aqui na nossa região que já baniram o Airbnb por questões de segurança. sim. Então isso também não é garantia que você vai conseguir, né? Não é porque aquela tipo de matrícula permite, né, Sim. que você vai E lá. às vezes hoje pode, e amanhã eles fazem uma É, assembleia e mude, né? Porque justamente isso, porque às vezes por conta de questão de segurança mesmo, né? e eu queria agradecer a sua participação, foi muito enriquecedor. Para mim é sempre bom falar desse tema, porque a gente vai recapitulando em todo momento, ver coisas novas e as informações mudam a todo momento. Então, obrigado e venha mais vezes. Nada, imagina, vem E eu queria sempre. te convidar para assistir o nosso próximo episódio. A gente tem trazido pessoas muito competentes para que você possa cada vez mais ser instruído no mercado imobiliário e não só, né, adquirir a sua própria casa e realizar seu sonho, mas se tornar um grande investidor. Então, muito obrigado pela sua participação e te vejo na próxima.